Chegamos hoje na lição de número 7 aqui da classe dos jovens, do terceiro trimestre da CPAD em 2025, onde estamos trabalhando com vocês texto escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho, sobre o tema Liberdade em Cristo, abordando aí a epístola de Paulo aos Gálatas. Lição 7, que cai no dia 17 de agosto, vai trabalhar sobre a promessa que não pode ser revogada. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, é o texto principal. A segunda é o resumo da lição. E a terceira base bíblica que nós vamos abordar com vocês está em Gálatas, capítulo 3, versículos 17 ao 24. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Anderson Nascimento. Sou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa, que está chegando por aqui, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu comentário aqui também, você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, tem muita coisa boa para você, é só você colocar no Google aí, Janderson Nascimento EBD e seguir a gente. Eu espero muito que Deus te abençoe e que essa palavra possa falar com você ao teu coração. Antes de iniciarmos a nossa ministração, aproveita e comenta aqui de onde você está me assistindo, qual o nome da tua cidade, da tua congregação. Eu quero conhecer você, vamos mapear aí esses alunos que estão presentes com a gente toda semana e eu quero te conhecer. Por favor, deixa o teu comentário aqui. Claro, a gente precisa entender de forma muito clara que nós estamos juntos, unidos para crescermos em Jesus. Então, se você é professor ou aluno, comenta aqui também. Hoje nós vamos observar Gálatas capítulo 3. Quando você pega a palavra, e é importante você observar isso aí também, você vai perceber que Gálatas 3 fala sobre essa promessa da salvação. Promessa da salvação fundamentada na pessoa de Jesus. E nós vamos perceber uma pregação do apóstolo Paulo contra os judaizantes que se levantaram contra essa pregação. Como nós já estudamos na aula passada, nós vamos perceber que os judaizantes saíram de Jerusalém e vinham aí visitando as igrejas onde Paulo havia estabelecido o evangelho, havia estabelecido a mensagem do Senhor, e estavam corrompendo o evangelho que Paulo pregou e colocando aqui preceitos da lei para obter a salvação. É o seguinte, olha, não é necessário somente a fé para aceitar a Jesus, mas é necessário que você cumpra a lei, que você obedeça os preceitos, que você cumpra os requisitos judaicos. Isso aqui causou um problema muito grande. E agora no capítulo 3, o próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer que o evangelho é superior a essas coisas. E nessa tentativa também, você vai perceber que o próprio evangelho trabalha a justificação. O próprio apóstolo Paulo exemplifica isso com o exemplo de Abraão, que nós já estudamos na aula passada, traçando esse exemplo de forma muito específica, citando no capítulo 3, versículo 17, ele destaca a promessa que Deus havia feito a Abraão há muito tempo atrás, que ele seria pai de todas as nações. Isso está registrado em Gênesis 12, 3, e se confirma com Gálatas 3, 8. E essa promessa se cumpre agora na pessoa de Jesus, resgatando os gentios mediante a fé. Isso aqui não anula a promessa, não quebra a promessa. Assim você vai perceber que esse impacto agora traz uma mensagem muito profunda do apóstolo Paulo. Tem um texto que você pode pegar aí, é Gálatas capítulo 3, versículo 15. Faça isso. Nesse sentido, Paulo está trazendo uma orientação muito interessante, que nós devemos servir ao propósito de Deus, seguir a promessa de Deus, entendendo que isso é uma ação pedagógica do céu. É claro também que nós vamos entender a partir da leitura de Gálatas 3,19, que essa ideia dessa descendência prometida é uma descendência pela fé também. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão, ela era unilateral, ela foi iniciada por Deus e tem a fidelidade de Deus ao ponto de alcançar todos pela justiça. Você tem alguns textos que vão te ajudar. Romanos capítulo 3, versículo 20, Gálatas 3, 21. Eu anotei esses versículos aqui para poder te dar uma força. Cristo, ele é o herdeiro dessa promessa, isso está em Gálatas 3,16, e você percebe que os gentios agora são alcançados por essa promessa conforme a palavra. Gálatas 3,29. Então já deu para perceber que a gente vai mergulhar
em Gálatas e entender que nós somos resgatados por essa promessa. Tem uma promessa antiga, extraordinária, que Paulo relata aqui. E é claro, se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD, você encontra o esboço da minha aula, os versículos que eu sempre anoto aqui para você, que são diferentes um pouco da lição. Você vai encontrar o slide que vem resumido e é prático para você usar na tua ministração. É exclusivo para quem é assinante. Você pode clicar no link na descrição desse vídeo, acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Ó. Fácil, fácil de você conhecer a nossa proposta. É uma assinatura trimestral, lembra disso. E é claro que nós vamos avançar para o nosso primeiro ponto, que trabalha agora sobre o seguinte argumento: o pacto de Deus anterior à lei. No primeiro ponto da tua lição, é necessário você ler uma passagem bíblica, Gálatas 3,17. Pega esse versículo aí, tá? E o primeiro subtópico trabalha outro sentido bem interessante. Que a lei ela não invalida o testemunho. A lei ela não vai quebrar a promessa. Vamos para a palavra. Pega aí Gálatas capítulo 3, versículos 15 a 18. Você vai perceber Paulo sendo específico em trabalhar a promessa de Deus feita a Abraão, que é antes da lei, em um marco temporal. A lei vem depois. Abraão é pai daqueles que receberam a lei. E é interessante que quando você observa isso dentro da palavra, você vai perceber pela Escritura, especialmente o versículo, que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. A aplicação desse texto, então, demonstra que Deus não valida a promessa. A promessa, ela é fiel de forma muito clara a esse contexto que estamos trabalhando com vocês. A promessa feita a Abraão, a sua descendência, se encaixa com a pessoa de Cristo. Gálatas 3,16, vale a pena você observar isso. E essa justificação vem através da fé. Pela Escritura, você vai perceber isso também lá no versículo 17. Paulo também afirma isso depois aos irmãos da igreja de Roma, capítulo 11, versículo 29, dizendo: ó, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, demonstrando o propósito divino e descrevendo que esse propósito não sofre alteração, não depende da lei. O que os camaradas estavam fazendo? Estava visitando igreja por igreja, dizendo, ó, depende da lei, depende da lei. Aí Paulo está dizendo, não depende não. É da graça de Deus, é promessa. Deus prometeu, glória a Deus. E aqui você vai perceber que Paulo faz questão de dizer que a herança provém da lei. E você percebe que a promessa foi dada por Deus, que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Gálatas 3,18. Então, nessa palavra, você vai perceber que, em um sentido pedagógico, Deus já estava demonstrando que tudo estava sendo conduzido à pessoa de Cristo. Gálatas 3,24 fala sobre isso. O autor da Epístola aos Hebreus também diz algo interessante. Em Hebreus, capítulo 9, 17. Pega aí. Você faz questão de ler esse texto também. Olha só que interessante o que o texto diz. Um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que a força desse testamento é aquela que esse testamento é dado aqui no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo, na ação de Cristo. Portanto, a tentativa de adicionar a lei agora à salvação, ela cai por terra. E é isso que Paulo está dizendo. A graça de Deus é maior. Gálatas 2,21 faz questão de trabalhar um texto muito sensacional aqui, para que você possa trabalhar esse contexto junto com os seus alunos também. Agora você pode pegar a lição e abrir ela. Estou aqui com a minha na mão, olha a minha aqui. Você pode abrir a sua lição na página 54. Pega aí com os teus alunos, página 54, e ler a pergunta número 1 junto com os teus alunos. E agora você pode também abrir para participação. O que os teus alunos acham sobre esse assunto, o que eles estão compreendendo, dando oportunidade também para eles participarem, né? Esse é o momento para você fazer isso. E é claro que também eu quero trazer algo interessante para você participar aqui comigo. Esse Deus que nós servemos, ele prometeu fazer Abraão pai de uma grande nação. Você se sente parte dessa promessa? Você se sente filho de Abraão pela fé? Por favor, deixa o teu comentário aqui também. Vamos caminhar para o segundo subtópico, que trabalha agora sobre a herança que vem pela promessa.
No segundo subtópico, o que a gente percebe? Que Deus prometeu a Abraão muito antes da lei. E essa promessa foi concedida gratuitamente. Paulo ele argumenta com os Gálatas trabalhando isso. Capítulo 3, versículo 18. Ele faz questão de falar sobre essa herança que foi prometida por Deus a Abraão. E nós somos filhos dessa herança também. Essa herança, portanto, não é fruto de mérito humano, mas é graça de Deus. Oh, glória! É graça de Deus sobre nós. É algo que Deus deu ao patriarca e isso nos alcança pela fé. Gênesis 15, versículo 6, vale a pena você ler isso aqui também. Você vai perceber que essa lei, ela se cumpre na pessoa de Jesus também. Observe o texto de Gálatas 3,17. E agora nós servimos a Deus e somos alcançados por essa graça de Deus no nosso coração. Desde o Antigo Testamento a gente vai perceber isso, essa visão da promessa de Deus sendo cumprida. O Senhor é a porção da minha herança. Olha para o texto de Salmos 16, versículo 5. Isso se encaixa dentro do texto que Paulo vai depois usar. Observe o texto de Romanos 8,17. Paulo diz o seguinte, ó, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso fala da promessa, somos alcançados por essa promessa. Apocalipse 21:7, lemos o seguinte, olha o que está dizendo. Ó. Quem vencer herdará todas essas coisas e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Então, essa promessa que Deus fez a Abraão é para todo aquele e aquela que crê em Jesus. É para você que está me assistindo também. Essa promessa é para a tua vida. Pela palavra, você vai perceber que essa herança também é uma demonstração do fruto da graça de Deus e um plano divino para aqueles que obedecem a essa promessa. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, pega esse vídeo e envia para essa pessoa também. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre a lei existe por causa das transgressões. No terceiro subtópico, o que a gente vai perceber? Gálatas 3,19. Pega aí, você vai perceber Paulo levantando uma questão para os irmãos. Qual, pois, a razão da lei? Paulo vai levantar essa razão aqui, demonstrando que a lei foi feita por causa das transgressões. Então você percebe que a promessa que Deus havia feito a Abraão é antes da lei. E as transgressões surgiram depois, posteriormente a essa promessa. Então você vai perceber que a lei foi estabelecida depois. A lei foi dada por Deus e essa lei é santa, justa e boa. Isso é citado em Romanos 7,12. Paulo não joga isso fora. Mas Paulo também demonstra que a lei ela não é salvífica. A obra de Cristo na cruz do Calvário é ela que garante a nossa salvação. Romanos 3,20, Romanos capítulo 5, versículo 20 também. Você percebe que essa promessa de Deus é para todo aquele que crê em Jesus. Gálatas 3,21 vai confirmar isso. E aqui você percebe que em Cristo nós somos acrescentados nessa descendência de Abraão. Gálatas 3,19, parte B. E nesse sentido, você vai perceber o Paulo enfatizando que a lei ela foi proposta de forma muito clara para aqueles que precisavam aprender a respeito da santificação, da busca da presença de Deus. Mas essa lei, ela não tem condições para justificação. A palavra também vai trazer uma orientação muito interessante a partir de Romanos 5,20, onde Paulo explica o seguinte, ó, que a lei veio por causa da ofensa abundante. Ou seja, a lei veio para poder conter essa ação do pecado, mas ela não justifica mediante a graça. Nesse sentido, você vai perceber, a partir da leitura de Gálatas 3,24, que Paulo vai dizer que a lei ela nos conduz para Cristo, nos conduz para a graça de Cristo. Nesse sentido também, nós percebemos que essa manifestação da promessa ela é relevante para todo aquele que crê em Jesus. Agora, gente boa, você pode pegar a lição e abrir aí na página 54 e ler a pergunta de número 2 junto com os seus alunos, tá? Fazendo essa pergunta em sala de aula para dinamizar a tua aula em nome de Jesus. Agora eu quero testar também o teu conhecimento. Qual dessas palavras você pode destacar que demonstra aqui essa ideia da ação da lei? A lei ela age como uma forma pedagógica, vem então do sentido de didaquê.
E a outro sentido que você vai perceber é no sentido de sisquet, ou seja, a lei para nós, se você não sabe, ela age no sentido de nos ensinar e não justificar. Isso é o sentido da palavra da lei. Vamos agora avançar junto com você para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar em sala de aula, de acordo com o pastor Alexandre Coelho, que a lei não invalida as promessas de Deus. No segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Gênesis capítulo 12, versículo 3, junto com os teus alunos, onde está escrito: todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão. Primeiro subtópico, então, vai abordar o seguinte argumento: a lei não é contra a promessa de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, e vale a pena você fazer isso aí com os teus alunos, você vai perceber que Paulão pega o texto de Gálatas 3:21 e nesse texto ele levanta uma pergunta aqui interessante. É porventura a lei contra as promessas de Deus? Aí ele responde: de modo nenhum. A lei não é contra as promessas de Deus, demonstrando que a promessa de Deus é maior do que a lei. E a lei entra em conjunto com as promessas de Deus. Nesse sentido, ele vai apresentar exatamente que a lei ela vai apontar para Jesus. A lei está subordinada à promessa de Deus. O que o Paulo faz questão de dizer isso? Ele demonstra isso depois em Romanos capítulo 7, versículo 12 também. Ele faz questão de apontar esse relacionamento da lei. Esse papel da economia da salvação é demonstrado aqui. Pela Escritura, nós vamos perceber que Paulo ele vai explicar de forma muito clara que essa justiça divina é demonstrada através da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 21. E Paulo também vai trazer essa explicação, demonstrando que essa lei, ela agora vai nos ajudar a entender a justificação em Jesus. Mas isso em Romanos 8, 3. Então, Paulo ele vai utilizar as Escrituras, dando testemunho da humanidade de Jesus e apresentando a obra de Cristo para aquele que crê. Gálatas 3, 22. Você pode pegar esse versículo aí. E aqui você percebe que esse versículo vai demonstrar a ação da graça de Deus. E ele faz questão também de dizer que todas as coisas estão debaixo do pecado, mas ele demonstra que a lei ela veio para agora guiar essas pessoas para a justiça. No sentido de demonstrar que a lei só é legal na pessoa de Jesus. Jesus então vem, se entrega por nós e por causa disso ele se torna superior ao sentido da lei. E o evangelho agora demonstra a graça de Deus. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a lei aponta para o pecado, mas a lei não cancela a graça. A lei aponta para o nosso pecado, mas ela não é maior do que a promessa. A promessa de Deus sobre a sua vida está de pé. Avançando, segundo subtópico do segundo ponto, trabalha sobre outro argumento. Tudo está debaixo do pecado. Já no segundo subtópico do segundo ponto, nós vamos perceber que tudo está debaixo do pecado. Quando você olha para essa condição negativa de Israel sobre a lei no sentido Sinai, você percebe que a Escritura faz questão de dizer que tudo estava encerrado debaixo do pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 22, faz questão de trabalhar isso. A palavra encerrou, indicando agora que a lei ela veio de forma judicial a agir para poder demonstrar a condição do pecado. Gálatas 3:8 vai trazer um sentido para isso também. Em Romanos 11:32, Paulo faz questão de dizer, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar com todos a misericórdia. Essa ação agora demonstra que a lei ela veio para demonstrar que nós estávamos debaixo do pecado. E a misericórdia vem como? Pela ação de Jesus, pela obra de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Então, essa imagem da lei agora demonstra que a salvação não vem por méritos humanos, mas é graça de Deus. Romanos 7,7 vai confirmar isso para você. Todavia, esse propósito do encerramento em demonstrar que todas as pessoas estavam debaixo do pecado é uma demonstração bíblica para que você possa entender. Gálatas 3:22, que descreve que a promessa feita por Jesus é para todo aquele que crê. Então, a lei não é a última palavra,
mas a lei ela veio para mostrar a última palavra que é Jesus. Romanos 10, 4 diz o seguinte, ó, porque o fim da lei é Cristo. Ó, Cristo é maior do que a lei, para a justiça de todo aquele que crê. Então você percebe que a lei ela se cumpre na pessoa de Jesus. Romanos trata sobre isso. Hebreus 9:15 vai trabalhar o seguinte, que Jesus ele é o nosso mediador diante da lei. E é claro que eu espero que você seja uma bênção na EBD da tua igreja, trabalhando isso junto com seus alunos. Agora você pode pegar a lição, página 54, e trabalhar a pergunta 3 junto com seus alunos, dando oportunidade para eles participarem da tua ministração também, até 5 minutos no máximo. Vamos então para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trabalha agora sobre a lei como aio. Vamos entender isso aqui. Agora nós vamos pegar Gálatas 3:24. Paulo vai afirmar o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados. Aí vem a pergunta, o que é isso, aio? Que palavra é essa que Paulo está trazendo para a gente? O termo aio no grego, é importante pegar isso aqui, ele é utilizado para designar um escravo que cuidava das crianças de 6 aos 16 anos, guiando, discipulando, sendo uma espécie de mentor, de mestre. Então Paulo não está dizendo o seguinte, ó, a lei foi o nosso mentor, a lei foi o nosso professor, nos conduzindo a Cristo. Pega isso aqui que vai ser uma bênção para você ministrar. Então a lei ela foi guardiã, guiando você para chegar a Cristo. Isso é citado também, confirmando com o texto de Romanos 3:20. Então você percebe que a lei ela vai te conduzindo em direção a Cristo, da maneira certa. Gálatas 5:18 vai confirmar isso aqui. A compreensão profunda que Paulo está trazendo sobre a lei agora nos demonstra os princípios eternos da palavra. Romanos capítulo 7, versículo 12, demonstra agora que a vida do cristão deve ser guiada por essa direção. Olha só que interessante que a Bíblia faz questão de dizer que a lei do Espírito é a vida em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Você percebe que agora nós somos transformados à imagem de Cristo. Então, o cristão, ele acaba aprendendo isso a partir da sua maturidade, entendendo essa liberdade de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, trazendo então esse sentido de entender essa proposta para o nosso crescimento em Jesus. Agora também eu quero saber da tua participação aqui com a gente. A lei como um aio, ela é um guia. E você? Você tem entendido de forma muito clara que a palavra ela te guia à Escritura, ela te guia ao Senhor Jesus? Você tem crescido com a palavra de Deus? Por favor, deixa teu comentário aqui. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto. Espero que você esteja gostando dessa aula. No terceiro e último ponto, nós vamos trabalhar sobre os verdadeiros filhos. Chegamos ao terceiro ponto. Leia uma passagem bíblica que vai trabalhar João capítulo 1, versículo 17. E o primeiro subtópico do terceiro ponto diz o seguinte, ó, somos filhos de Deus pela graça. Quem trabalha isso é o pastor Alexandre Coelho. Agora na Bíblia nós vamos pegar Gálatas capítulo 3, versículo 26. Olha o que Paulo faz questão de dizer, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Está dizendo que todos nós somos filhos por adoção pela fé. Sabe o que Paulo está trabalhando aqui? Ele trata dessa filiação, dessa linhagem de forma legal, tendo privilégios da identidade de ser filho de Deus pela promessa. Confirmando em João capítulo 1, versículo 12, onde todos receberam de forma muito clara a bênção de serem filhos de Deus. Nós agora entendemos essa filiação por causa da graça de Deus. Isso está dizendo aqui que aquele que é servo de Jesus não precisa mais agora seguir esses preceitos da lei que eram estabelecidos para os judeus, sendo gentil. Então Paulo faz questão de trazer isso, explicando até no versículo 27, porque todos os quantos foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Essa união em Jesus. Você foi batizado em Jesus, você agora pertence a Jesus, você é dele.
E aqui a gente aprende de forma muito clara que essa união traz uma característica em conformidade com o Espírito Santo que habita em nós. Colossenses 3, do 12 ao 14, Gálatas capítulo 5, versículos 3. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E nós somos filhos, também somos herdeiros. Isso é legal, porque traz aqui a nossa filiação direta a Jesus. Você pode agora pegar a tua lição e abrir na página 54 e ler a pergunta de número 4 para os teus alunos, dando oportunidade para eles participarem também, perguntando se eles se sentem de verdade como filhos de Deus. Faça isso, tá? Em nome de Jesus. Vai dinamizar a tua aula para a glória de Deus. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha outro argumento, que não há judeu e nem grego. Agora você vai pegar a Bíblia, Gálatas 3:28, é a passagem que você vai analisar com os teus alunos. Olha o que o próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer. Ó. Dessarte demonstrando que não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos agora são filhos de Deus em Cristo. Todos vocês são de Cristo. Essa afirmação é a lição teológica para a gente. Não há gênero, não há barreiras étnicas, todos nós agora somos de Cristo. Então Paulo está quebrando aquela ideia ensinada pelos judaizantes e demonstra aqui pela palavra que nós temos uma unidade em Jesus, nós somos servos de Deus. Não tem hierarquia no reino. Nesse sentido, nós vamos aprender que o judeu não é superior ao grego, e o grego não é superior ao gentil, não é superior ao escravo, mas todos nós somos servos de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, Gálatas 3:11. A fé cristã, portanto, vai conduzir um novo paradigma, nosso relacionamento de filiação comum em Jesus, a nossa união com Cristo. Gálatas 3:26, Gálatas 3:27. Aqui nós vamos aprender que essa ação demonstra agora esse papel da graça de Deus conosco. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus e irmãos. Olha o caso de Onésimo, em Filemão, capítulo 1, versículo 16. Ele é recebido como um irmão em Jesus por Filemão, porque Paulo demonstra essa graça de Deus que opera em nós. Isso é uma realidade da mensagem do Evangelho. Não há ninguém superior. Todos nós somos servos de Cristo. Tem algum servo de Jesus aí? Deixa o glória a Deus nessa aula. Vamos avançar para o terceiro e último subtópico para fechar a aula de hoje, que trabalha sobre outro argumento. Somos descendentes de Abraão. Terceiro subtópico, então, você vai perceber Gálatas 3:29. Para fechar a aula, você vai perceber o que Paulo diz, ó. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Paulo vai utilizar esse termo descendência aqui para demonstrar que nós em Jesus agora, apesar de não termos uma linhagem biológica, mas temos uma linhagem pela fé, somos feitos filhos de Abraão. Confirmando Gálatas 3, do versículo 6 ao 7, demonstrando a identidade que nós temos agora em Cristo. Abraão passa a ser o nosso pai da fé. Romanos 8, 9 e 8, Paulo faz questão de dizer também, e isso é, não sois os filhos da carne, mas, de forma muito clara, nós somos filhos da promessa, contados como descendência. Descendência em Jesus. Aqui você vai perceber essa ideia de expressão de herdeiros da promessa, que é muito maior do que a observância da lei. Somos herdeiros da promessa da salvação. Olha alguns textos que vão te ajudar. Gálatas 3:18, Romanos capítulo 4, versículos 13 ao 16, Romanos 8, versículo 17, faz questão de dizer que nós somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Isso vai demonstrar nossa identidade na pessoa de Cristo, na humanidade, na salvação em Jesus. Isso fala sobre a graça de Deus, então que é muito maior do que a lei. Para fechar a aula, você pode ler na página 54 a pergunta número 5, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar
na escola dominical da tua igreja. Se essa aula te ajudou, se contribui com você, por favor, contribua também comigo deixando o teu comentário aqui nesse vídeo. E como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto do pastor Alexandre Coelho, Liberdade em Cristo. Você encontra esse material no site da editora CPAD, o livro de apoio desta lição. Vale a pena você adquirir. Quero indicar também esse texto do pastor Antônio Gilberto, Fruto do Espírito, um material sensacional para você estudar durante esse semestre, também da editora CPAD. Você precisa adquirir esse material aqui, ó, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde você encontra um recurso para o teu crescimento. Essa versão é a versão de 2025. Indico para você também o material Ensinador Cristão, um material sensacional para o nosso crescimento em Jesus. Muito bom, viu? Quero indicar também a revista Obreiro Aprovado, onde você vai ter um crescimento para a glória de Deus, estudando aí recursos que os nossos professores e líderes estão trazendo para a gente durante esse trimestre, para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 8, onde nós vamos entender que nós somos filhos e herdeiros dessa promessa sensacional para a glória de Cristo. Beijo no teu coração e até a próxima aula, se quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATEC